A heroína caminha lentamente pelo corredor. Uma música tensa de cordas toca ao fundo, e ela aperta o cabo da arma que segura enquanto se move entre as sombras. A música aumenta de intensidade e você prende a respiração, esperando que algo aconteça. Frequentemente descrita como assombrosa e aterrorizante, a literatura gótica precisa dos sentimentos que vêm das duas definições para proporcionar a suspensão de descrença fundamental para esse tipo de ficção. Com exceção de quando é parodiado, o gênero exige que a imaginação do leitor esteja disposta a aceitar a ideia de que pode haver algo além do que pode ser explicado apenas com racionalidade. A necessidade de uma saída para a imaginação surgiu à medida que o mundo conhecido se tornava mais explorado e colonizado, reduzindo os mistérios geográficos conforme as bordas do mapa estavam se preenchendo e nenhum dragão era encontrado. A mente humana precisava de um substituto, e por que não um mais aterrorizante? Em London Uncanny, o autor Clive Bloom teoriza que esse vazio no imaginativo coletivo foi crucial para o desenvolvimento da possibilidade cultural para o surgimento da tradição gótica. A ficção gótica, ou o horror gótico, como foi principalmente chamado no século XX, tem um nome que deriva do uso da palavra gótico na era renascentista. Originalmente pejorativo, o termo significa medieval e bárbaro, que se originou da arquitetura gótica e, por sua vez, dos godos, um povo germânico que desenvolveu um papel importante na queda do Império Romano do Ocidente e no princípio da Europa medieval. A primeira obra a ser classificada como gótica foi o livro O Castelo de Otranto, escrito por Horace Walpole em 1764. Esse livro inspirou muitos autores posteriores, como Anne Radcliffe, Bram Stoker, Daphne du Maurier e Stephen King. O livro é uma mistura de elementos sobrenaturais, visões fantasmagóricas e fatos inexplicáveis, com paixões, intrigas e psicologia próprias de pessoas de carne e osso. O Castelo de Otranto é descrito como uma fantasia que transcorre na Idade Média cavalheiresca, com um romance que lida com emoções violentas, levando seus personagens ao limite psicológico. Ao lado do cenário, a crueldade, tirania, erotismo e usurpação presentes na trama se tornaram típicos das narrativas góticas. A primeira edição foi inicialmente dita como a tradição de um manuscrito italiano impresso em Nápoles em 1529 e possui uma escrita propositalmente arcaica para reforçar essa ideia. Foi dito que a história contida nesse manuscrito era originalmente de um período muito mais antigo, datando a época das Cruzadas. Na edição seguinte, o escritor assumiu a autoria e explicou que tentou mesclar dois tipos de romance, o antigo, dominado pela imaginação, e o moderno, fiel à realidade. A mansão neogótica do autor em Strawberry Hill, construída por ele em 1749 em Londres, pode ser visitada até hoje. Eu sou Júlia Gavilan, e esse é o Mais Que Um Filme. As influências do gênero não ficaram apenas na obra de Walpole. Outros autores do século XVIII também contribuíram, como Clara Reeve, William Thomas Beckford e Matthew Lewis. A influência gótica persistiu até o século XIX, com A Balada do Velho Marinheiro, escrito por Samuel Taylor Coleridge em 1798, apontado como uma das influências para inflamar a febre por esse tipo de história. Uma das pessoas influenciadas pelo poema de Coleridge foi Mary Shelley, que conhecia bem o poeta e até mesmo menciona esse poema 2 vezes diretamente em Frankenstein, além das descrições no livro ecoarem indiretamente a Balada do Velho Marinheiro. Escrito por Shelley e lançado em 1818, Frankenstein, ou Prometeu Moderno, é um romance de terror gótico frequentemente considerado a primeira obra de ficção científica da história, embora isso ainda esteja aberto a debates. O livro relata a história de Victor Frankenstein, um jovem cientista que cria uma criatura a partir de diferentes partes do corpo humano. Shelley tinha apenas 19 anos entre 1816 e 1817, quando escreveu a história, e a obra foi primeiramente publicada sem crédito para a autora. Atualmente, costumam considerar a versão revisada da 3ª edição do livro, publicada em 1831, como a definitiva. O nome de Shelley apareceu pela primeira vez na 2ª edição, que foi publicada em Paris em 1821. Ao lado de O Médico e o Monstro, de Robert Louis Stevenson, e Drácula, de Bram Stoker, Frankenstein influenciou fortemente o cinema gótico. Isso se deve, pelo menos em parte, ao fato de que o cinema, como meio de expressão nascido no século XX, teria descaradamente plagiado várias formas literárias do gênero. Ainda nessa fase nebulosa dos plágios e adaptações, O Médico e o Monstro foi o primeiro romance gótico a ser adaptado para o cinema em 1908, ganhando inúmeras versões ao longo da história. 2 anos depois, Frankenstein foi transformado em um filme de 16 minutos. Porém, a adaptação mais influente de Frankenstein foi lançada pela Universal Pictures em 1931.
Com direção de James Whale, o filme é uma adaptação da peça de 1927 Frankenstein, Uma Aventura Macabra, que por sua vez é baseado no livro de Shelley. A importância desse filme não está apenas em seu sucesso de público e subsequente influência para o cinema, mas também em introduzir algo que não existia na história original. Embora a criatura tenha sido descrita em obras posteriores como criada a partir de enxertos de partes de cadáveres e reanimada com eletricidade, essa descrição não é consistente com a obra de Shelley. Curiosamente, tanto o uso da eletricidade quanto a imagem improvisada de Frankenstein foram resultados do filme de Whale, e mais tarde de outros filmes iniciais baseados na criatura. No livro, a natureza exata do processo que dá vida à criatura é ambígua. Victor também não deu um nome à criatura, mas ela foi erroneamente frequentemente chamada de Frankenstein. Após o lançamento do filme de Whale, o público começou a chamar a criatura pelo sobrenome de seu criador. Esse equívoco continuou na sequência A Noiva de Frankenstein, lançada em 1935, e os filmes que surgiram depois. Como vários gêneros cinematográficos definidos utilizam elementos góticos, incluindo noir, ficção científica, suspense e até comédia, o filme gótico é difícil de definir claramente como gênero. Até por isso, o gótico não é visto como algo que pertence ao cinema, e como meio cinematográfico, é colocado na categoria abrangente do gênero de terror. Em The Cambridge Companion to Gothic Fiction, a autora Misha Kafka cita a definição de gótico do professor William Patrick Day, que diz que o gênero nos enxerga com medo, tanto como tema quanto como efeito. No entanto, o estímulo não é por meio de personagens, tramas ou mesmo linguagem, mas pelo espetáculo, fazendo com que o gênero seja, assim, perfeito para o cinema. Ainda seguindo a linha do espetáculo, Heidi Kay diz no livro A New Companion of the Gothic que imagens fortes, um foco na sexualidade e uma ênfase na resposta do público caracterizam os filmes do gênero, assim como caracterizam as obras literárias. No livro Enciclopédia Gótica, a jornalista e poeta gótica Lisa Ladosser define a base do cinema gótico como uma combinação de literatura do gênero, melodrama teatral e expressionismo alemão, que tem como característica típica apresentar o mundo exclusivamente a partir de uma perspectiva subjetiva, o distorcendo radicalmente para obter um efeito emocional, visando evocar estados de espírito e ideias. Os artistas expressionistas buscaram expressar o significado da experiência emocional em vez da realidade física. Para criar uma atmosfera gótica, os cineastas procuraram explorar diferentes truques de câmera que desafiam as perspectivas do público, e assim como em outros gêneros, os filmes góticos também refletem questões contemporâneas. Porém, eles podem apresentar características distintas, sendo ambientados em períodos históricos ou na atualidade. Tal como os romances góticos, essas histórias frequentemente se passam em locais isolados, como casas antigas, castelos imponentes ou cemitérios assombrados. A atmosfera tradicionalmente segura do lar é distorcida, se transformando em um ambiente sombrio e ameaçador, onde os personagens se sentem encurralados. Essa atmosfera de terror é construída através do suspense, do choque, da insanidade, da violência e do sexo. Os filmes góticos intensificam a tensão contrapondo o real ao irreal. Os personagens seguem arquétipos ficcionais, como heróis, cientistas malucos, vilões sinistros e mulheres temíveis. Em algumas histórias, o monstro pode ser simpático. Em vez de se agarrar ao poder enquanto executam seus atos malignos, essas figuras geralmente são impotentes e atormentadas por sua própria existência, como a criatura de Frankenstein. O gótico também adora donzelas em perigo, mulheres em apuros, perseguidas ou mantidas em cativeiro por monstros e homens monstruosos. Embora as heroínas góticas possam parecer indefesas e ingênuas, muitas vezes precisam ser astutas e engenhosas para se salvarem. Já os protagonistas masculinos são conflituosos, solitários, atormentados, melancólicos e reservados. Investigando o abismo entre o bem e o mal, as histórias desafiam a moralidade de seus personagens. Em alguns casos, as tramas incluem triângulos amorosos e abordam repressão sexual. Os fantasmas das histórias podem ser reais ou imaginários, com o subgênero transitando na linha tênue entre a vida e a morte e explorando os medos mais profundos da humanidade em relação à morte e seus mistérios. O tormento interior se expressa em demonstrações de loucura, e os personagens adoecem fisicamente como resultado de falhas morais e sofrimento psicológico. Com os horrores da realidade, o século XX trouxe consigo uma infinidade de novos medos que o gótico pôde explorar. E o elemento da casa assombrada ganhou um destaque particular, seja representando a destruição da guerra ou os medos nos subúrbios. Após 2 décadas de monstros clássicos no cinema, Alfred Hitchcock se tornou pioneiro no visual gótico, especialmente com Rebecca, filme baseado no livro gótico homônimo de Daphne du Maurier, de 1938, e o primeiro projeto estadunidense do diretor inglês.
com o Código Reis em vigor na época da produção, o roteiro foi submetido à aprovação para testar que ele não quebrava nenhuma regra imposta pelo escritório que fiscalizava a moralidade dos filmes lançados pelos principais estúdios de Hollywood. Tem um episódio completo falando só sobre o Código Reis e como ele afetou profundamente os filmes feitos nos Estados Unidos. Após a reprovação de Joseph Brain, que administrava o órgão na época, o roteiro de Rebecca passou por mudanças e termina diferente do livro. As décadas de 1960 a 1980 testemunharam uma proliferação de filmes e franquias de terror, enquanto mais recentemente o gótico foi moldado pela onda de livros que devolveram o gênero ao sobrenatural, como a série Crônicas Vampirescas de Anne Rice. No cinema, Francis Ford Coppola reviveu a opulência de Drácula de Bram Stoker, ao mesmo tempo que reinventava o lendário vampiro com uma opulenta mistura de horror gótico e romance. Seus figurinos suntuosos, cenários elaborados e narrativa sensual ressaltam a decadência e o desespero do mundo de Drácula. A exploração do amor eterno, da identidade e da transformação no filme tocam no âmago da cultura gótica, hipnotizando com sua intensidade visual e emocional. Eu também tenho um episódio dedicado ao filme. Profundamente influenciado pelo filme de Coppola, Entrevista com o Vampiro explora temas como imortalidade, perda e angústia existencial, refletindo a preocupação gótica com as profundezas da experiência humana. Eu também fiz um episódio dedicado ao filme protagonizado por Tom Cruise. Outro cineasta atual que incorpora elementos góticos em suas tramas é Guillermo del Toro, em filmes como O Labirinto do Fauno, A Forma da Água e O Beco do Pesadelo. Nos casos de A Colina Escarlate e Frankenstein, as produções mergulham completamente no visual, nas temáticas e no espetáculo do gótico. A obsessão de Del Toro pelo gênero começou vendo a icônica interpretação de Boris Karloff em Frankenstein, provando a imortalidade da história de Shelley e do próprio gótico como gênero. Eu sou Julia Gavilã e esse é Mais Que Um Filme. Me siga nas redes sociais para acompanhar o que eu faço por aí e bater um papo comigo. Também siga o feed do podcast para não perder nada e conheça o Catarse do Mais Que Um Filme. Ou me pague um café via Pix. Até a próxima!